Olá, meus amigos do nono ano, tudo bem com vocês? A gente está aqui de volta para retomar a nossa caminhada, né? Agora de uma forma diferente, à distância. Vejam bem, a gente vai nesse primeiro momento recapitular algumas informações importantes a respeito do estudo dos radicais. Basicamente a respeito das propriedades. As propriedades, elas foram estudadas, né, já antes da paralisação, e agora a gente está colocando de volta para revisar alguns pontos importantes. Ok? Bom, com relação às propriedades, eu vou tirar aqui um pouco a minha tela de plano para que a gente possa visualizar melhor aqui a aula. Bom, como o nome já diz, propriedades, elas são ferramentas importantes para a resolução de determinados problemas, determinadas situações. Então, quando você tem de posse propriedades, elas podem servir como um atalho, um caminho mais curto entre você e a solução de um determinado problema. Quantas propriedades existem na matemática? Não sabemos dizer, ninguém sabe dizer. Qualquer um pode fazer uma propriedade, desde que prove que aquilo que você determinou é verdadeiro, através de cálculo. Então, quantas propriedades você tem a obrigação de saber? Você tem a obrigação de saber o máximo de propriedades possíveis, né? O máximo possível, desde que elas sejam úteis. Então vamos ver aqui. A primeira propriedade, relembrando para você, é a propriedade que diz: se você tem um radical de índice n qualquer e o radicando com o mesmo valor do expoente deste índice, o radical é o próprio radicando, ou seja, de uma forma genérica, a raiz enésima de a elevado a n é igual a a, como ele coloca aqui. Por exemplo, raiz cúbica de 3 elevado a quinta, de 5 elevado ao cubo, desculpe, né? Índice 3, expoente 3, portanto, pela propriedade 1, né, seria igual ao próprio radicando 5. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, índice 2, expoente 2, portanto 10. Lembrando que quando ela for quadrada, nem sempre ele vai pôr esse 2 aí. Nem sempre ele vai pôr o 2, né? Botou aí para que você identifique. Raiz décima de 567 elevado a 10. Aí você vai ter, né, como são iguais, 567. A última, raiz quinta de 0,9 elevado a quinta, vai dar o próprio 0,9, porque 5 do índice com 5 do expoente. É como se eles se cancelassem, se dividissem, eles fossem divididos pelo mesmo valor, né, por ele mesmo. Bom, a segunda propriedade, ela trata aí daquilo que a gente chama de radicais equivalentes. Se você tem
um radical de índice n, uma raiz enésima de a elevado a m, você pode multiplicar tanto o índice quanto o expoente do radicando pelo mesmo valor, obtendo assim um radical equivalente. Observe aqui, ó. Raiz. Aqui está invertido, mas você poderia também pegar pela ordem e colocar isso aqui primeiro. Raiz enésima de a elevado a m igual a raiz enésima de a m elevado a p. Observe que o n e o m foram multiplicados pelo mesmo valor genérico p. E aí tornam os radicais iguais. O resultado é o mesmo. Por exemplo, você tem raiz cúbica de 56 ao quadrado. Essa propriedade ela é usada muito quando você quer mudar o expoente. Aliás, quando você quer mudar o índice, desculpe. Que precisa achar outro índice e aí você usa essa propriedade multiplicando pelo valor que seja conveniente. Só que dessa forma você automaticamente também vai estar multiplicando o índice, o expoente do radicando. Então, por exemplo, raiz cúbica de 56 quadrado, multiplicando por 4, tanto o índice quanto o expoente, você teria teria 3 vezes 4, 12. Né? 56 elevado, 2 vezes 4, 8. A mesma coisa aconteceria aqui, ó. Raiz quadrada de 10 é a mesma coisa que raiz quarta de 10 elevado a 10. Aí, tanto o expoente quanto o índice, você pode perceber que eles foram multiplicados por 2. Né? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Raiz décima de 7 elevado a sexta, né? Se você observar aí, o índice ele diminuiu. Se ele diminuiu, significa que você não multiplicou, você dividiu. E a propriedade ela vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Você pode também, ao invés de multiplicar, você pode dividir pelo mesmo valor, obtendo um número, um radical equivalente. Observe a letra D. Raiz décima quinta de 3 elevado a quinta. Né? E você vai ter também um decréscimo no índice, significa que ele dividiu. Né? Qual o número que divide 15 que dá 3? 5. Né? Então dividiu por 5, 15 por 5 dá 3. E lá no expoente do radicando, era 5, dividiu por 5, ficou 1, ficou apenas 3. Né? Então essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade é a propriedade que a gente chama de radical de um produto. Quando você tem um radical e o radicando desse radical é um produto de 2 ou mais fatores, você pode separá-lo como um produto de radicais, escrevendo o radical de cada fator nesse mesmo índice n que aparecer para o primeiro, para o maior. Então, por exemplo, raiz enésima, de A vezes B é o mesmo que raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Né? Como ele diz aí, o produto dos radicais de mesmo índice é igual ao produto dos radicandos. Né? Exemplo. Raiz quadrada de 40. Né? 40 a gente pode escrever como 4 vezes 10. Por isso que apareceu a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 10. Né? A raiz quadrada de 4, se você quisesse resolvê-la exata, 2, né? Ficaria 2 raiz quadrada de 10. Já o processo de simplificação que a gente também já viu. 360 é 4 vezes 9 vezes 10. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 10. 360. E o índice é o mesmo, fica 4 para cada um. Então, propriedade simples, sem maior dificuldade. A outra é o radical do quociente. A mesma coisa que valeu para o produto, vai valer aqui também para o quociente. Então você faz o quociente de dois radicais de mesmo índice, né, de índice n. Então raiz enésima de A sobre B é raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Os exemplos, né, você pode ver aí, ó, raiz quadrada de 10 na quinta, de 10
quintos, desculpe, vai ficar raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 5. A raiz cúbica de 67 avos, fica raiz cúbica de 76 sobre raiz cúbica de 67. Raiz quinta de 9,40 avos. Raiz quinta de 9, raiz quinta sobre raiz quinta de 40. Raiz quadrada de 10 elevado de 10 25 avos é raiz quadrada de 100, desculpe, 10 não, 100 sobre raiz quadrada de 25. Essa é a quarta propriedade. E ainda tem outra, né, que não apareceu aí, mas a gente pode colocar para você, que é aquela que diz o seguinte: raiz enésima de raiz mésima de A vai ser igual, né, é chamada de produto radical de um outro radical. Quando você tem um radical, vamos dizer assim, dentro do outro. Então, para escrever na forma de um único radical, você multiplica os índices, né? N vezes M. Raiz enésima mésima de A, né? Ficando o produto dos índices. Né? Ela não aparece aí, mas também a gente já comentou. Né? Aqui ele dá um resumo, né, das propriedades, né? Lembrando que essa última não aparece aqui, mas fica a título de informação. A raiz de uma raiz, o radical de um radical. Você, para escrever num único radical, você multiplica os índices, né? Multiplica os índices e obtém um radical único. Ok? Bom, isso foi aquilo que a gente estudou, junto também com a parte de notação científica, para essa segunda avaliação aí. Né? A segunda avaliação que a gente já tinha praticamente terminado o conteúdo, ficaria faltando a gente falar somente da parte de racionalização de denominadores, né? Que era a parte de divisão, mas até as operações a gente já viu também. Mas eu achei por melhor comentar a respeito das propriedades, da parte, vamos dizer assim, principal. Né? O processo de racionalização ele ficaria, eu já não sei se eu disse lá, mas ficaria para o terceiro bimestre. A gente vai ter algumas aulas de lá, da escola ao vivo. Eu acho que segunda-feira, eu vou combinar isso depois no grupo, como que vai ser. E a gente vai caminhando dessa forma, aos poucos, ainda se familiarizando com tudo isso, errando, tentando acertar, e vamos seguir, ok? Até a próxima.